Então, vamos começar aqui. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou o Rogério Tamacia, sou sócio e fundador da Liga Ventures. A Liga Ventures é uma plataforma de inovação que conecta e acelera o relacionamento entre grandes empresas e startups, sempre com o objetivo de gerar negócios. É um prazer estar aqui para mediar esse painel online do Follow-On. O Follow-On, eu não sei se todo mundo já conhece, mas ele é um movimento que a gente criou, um projeto que a gente desenhou com o objetivo de manter a inovação em pauta de uma maneira positiva e sempre construtiva, né? O termo Follow-On, acho que a maioria das pessoas conhece, mas ele é utilizado num cenário de investimento quando um investidor reforça a sua aposta na posição de um determinado investimento, né? Então, nos parece bem apropriado batizar esse movimento que a gente criou dessa forma, porque a gente está reforçando a nossa crença e aposta em inovação, mesmo num cenário tão delicado como a gente está vivendo nesse exato momento, né? Acho que também é importante a gente dizer que esse movimento ele não está acontecendo sozinho. A gente está, na verdade, só organizando uma rede de parceiros que estão nos ajudando em diferentes áreas para a construção dessa agenda positiva. Essas ações dos projetos, elas acontecem todas terças e quintas. A gente tem feito eventos todas terças e quintas para explorar esses cenários. Então, se você estiver interessado em ir acompanhando, marca aí na sua agenda, toda terça e quinta, a gente vai estar online a partir das 17 horas, com temas relevantes como esse que a gente está falando nesse exato momento aqui. Tá? Bom, como eu comentei, o Follow-On ele não é feito só pela Liga, ele tem uma rede de mais de 90 parceiros, gente de governo, gente de incubadoras, parques tecnológicos, grandes empresas, startups, gente boa do ecossistema que está ajudando a gente e está pensando com a gente como construir essa agenda positiva e tocar em frente, vamos tocar o barco para frente, né? E, bom, e hoje, a Liga, contando um pouquinho para vocês, como eu falei no começo, a gente conecta, a gente tem essa missão de fazer essa conexão entre grandes empresas e startups, sempre com foco muito forte em geração de negócio. A gente já faz isso há 5 anos, tem aí por volta de 40 clientes, de praticamente todas as indústrias, de todos os segmentos, mas eu queria chamar atenção para alguns clientes nossos, por exemplo, a Danone e a Souvenir, que acabaram de lançar um programa na semana passada, quer dizer, um programa de engajamento com startups em plena crise, demonstrando aí a aposta que elas estão fazendo em inovação aberta, e outros clientes, como o Banco do Brasil, Boticário, Tiviti, Cateno, Unimed, Porto Seguro, que estão com programas rodando e trabalhando com startups nesse exato momento. Muito bem, sem mais delongas, eu queria apresentar os nossos painelistas. Eu estou aqui com a Andréa Pereira, que é diretora de Digital e Tecnologia para o Brasil, da Colômbia e Venezuela, dos laboratórios Pfizer. Muito obrigado, Andréa, pela presença. Não dá para dar uma salva de palmas online aqui, mas sim, as palmas batidas. Obrigada pelo convite. Ótimo. Estou com o Celso Bica, diretor digital e tecnologia da Heineken. Celso, também muito obrigado pela presença. Estou aqui com o Ítalo Flâmia, que é advisor de inovação e transformação digital na IT Flâmia, e com o Maurício Maza, CIO da Mercedes-Benz. Tá? Mas antes da gente começar os debates, eu queria só dar uns recadinhos para a plateia. Primeiro que vocês podem ir postando perguntas no chat, aí vocês vão no decorrer da apresentação, nossa equipe vai pensar algumas questões para que sejam feitas para os panelistas no decorrer do programa. E também, um outro recado importante, que vocês vão ver aí, a gente tem uma planilha online para que contatos e LinkedIn sejam trocados para vocês fazerem o networking de uma maneira mais organizada. Em vez de colocar os contatos e o LinkedIn ali no chat, podem usar essa planilha vai estar disponível agora e depois do evento. Tudo bem? Pessoal, então, vamos começar por aqui, deixa eu só parar a apresentação aqui, para a gente poder se ver melhor. Eu vou começar
explorando um pouquinho a questão de oportunidades dentro da tecnologia, né? Queria refletir com vocês um pouco sobre essas oportunidades. No final do mês passado, aqui no finalzinho de abril, a Via Varejo anunciou que ela tinha atingido 70% da meta de vendas, né, da Via Varejo no mês, com 100% das lojas fechadas, né? Isso é muito interessante, porque, de certa forma, comprova que o mercado deles, no mercado da Via Varejo, a crise acelerou essa migração para online, né? Ela deu um boost e não teve muito como as pessoas comprarem, não tinha como as pessoas comprarem no offline, elas passaram a comprar no online, né? O próprio SoftBank afirmou que acredita que esse isolamento social ele vai acelerar de forma brutal a migração do e-commerce na América Latina, repetindo o que aconteceu lá no efeito Alibaba em 2003 na China, né, por conta do vírus do SARS na época, né, os chineses passaram a comprar muito mais online do que offline. Então, eu queria começar com essa provocação, o que vocês conseguem de enxergar nesse tipo de oportunidade no mercado de vocês, né? Isso está impulsionando a digitalização, eu imagino, no campo de vocês, mas o que vocês entendem como questões que podem ser aproveitadas por essa onda? E queria começar com a Andréia, que acho que nunca a parte de saúde esteve tão presente, né? Como é que você vê isso, Andréia? Como é que você vê esses pontos? Bom, eu acho que assim, né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é muito legal estar participando desse bate-papo com outros líderes e de outros segmentos, são diversos, acho que vai ser super rica a nossa conversa, nós estamos em mercados diferentes e eu acho que cada um tem tido uma experiência. Eu acho que tem muitos pontos, assim, em comum de oportunidade que a gente vê, que são os que a gente mais comenta hoje, que é a oportunidade do home office, né, então, as empresas que estão mais preparadas já para trabalhar remotamente, elas acabam acelerando algumas oportunidades, né, elas conseguem fazer a roda continuar girando, no caso da Pfizer, eu acho que isso tem acontecido muito bem, a gente é uma empresa, é um laboratório farmacêutico que não pode parar, então, né, uma fábrica que não pode parar, porque apesar de todos os problemas que a gente está enfrentando com a Covid, as pessoas não deixam de ter outras doenças para as quais os medicamentos precisam ser entregues, né, e esse é um dos pilares principais, né, nossos, né, ao atravessarmos essa crise. A gente tem que fazer com que o medicamento chegue ao paciente de qualquer forma e da forma mais segura para os funcionários, para o pessoal que está na fábrica e para o pessoal que que estava no escritório. Hoje, praticamente, a gente já está operando, o escritório está operando 100% home office. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, a gente acaba comprovando que é possível, né, a gente consegue avançar quase que normalmente trabalhando via home office, então, acho que assim, a primeira grande oportunidade que eu acho que é comum aos mercados é a cada vez mais a gente ter as ferramentas de conectividade avançando, né, a gente ter oportunidade de ter qualidade nessas interações, a gente ser criativo, a gente fazer de forma a conseguir ter reuniões produtivas, não, mais que reuniões, interações, né, interações produtivas, que não necessariamente são reuniões, elas podem ser chats, podem ser conversas através de ferramentas, no caso, a Pfizer tem usado muito o Teams, o Microsoft Teams, e isso ajuda muito na interação, na colaboração, né, preparação de documentos em colaboração. Então, esse é o aspecto interno que eu trago e que talvez seja muito comum para a maioria de nós, né. Com relação ao mercado, né, eu não sei se isso é familiar a todos, mas o segmento farma, ele é um segmento mais conservador, ele é muito regulado. Então, nós somos um segmento, a gente não pode estar fazendo promoção de produtos que são tarja preta, né, aqueles produtos que não são de prateleira, tem toda uma regulamentação. Então, para você, primeiro, desde o lançamento de um produto, para você lançar, são ciclos grandes, que tem uma série de testes clínicos para poder garantir, para poder dar a confiança que tem que ser dada, e que a gente está falando de vidas, né. É um mercado extremamente regulado e mais tradicional, ou seja, a força de vendas dele também, ou seja, você tem os propagandistas, né, que são os nossos representantes, que vão conversar com os médicos e que distribuem amostras e que vão aos consultórios, né,
Então, essa é uma oportunidade, a gente está tendo... Sim. Desculpa te interromper. E esses caras, os propagandistas, continuam indo nessa fase? Ou porque eu sei que na Pharma sempre teve essa questão de como é que eu torno a vida do propagandista e do médico mais eficiente, né? Exatamente. E a gente sempre tem trabalho, a gente desde sempre vem trabalhando em tentar fazer essa transformação digital, mas agora ela teve que acontecer de forma até forçada. Por quê? Porque justamente os médicos do segmento da saúde são os que estão no enfrentamento da Covid, que não podem estar desviando sua atenção, recebendo, é muito difícil agora para eles receberem a nossa, né, os propagandistas e com os propagandistas as amostras. Então, a gente tem investido muito nas ferramentas de Salesforce mesmo, de interação remota. A gente está entendendo o que gera valor para um médico. Normalmente, a informação, o médico ele precisa muito da informação, como é que a gente disponibiliza os papers que ele precisa nos diferentes segmentos. E a questão da amostra. Em vez de eu ter um agente levando uma amostra médica, por que eu não posso usar empresas parceiras, muitas vezes startups, a gente está fazendo um trabalho com uma startup, para fazer entrega de amostra de uma outra forma, sem o contato direto, né? Então, a gente vê que, assim, a gente vai se reinventando, o segmento vai se reinventando, a gente vai, acho que assim, a gente, na necessidade, você encontra outras formas de continuar o trabalho, e os próprios órgãos regulatórios, eles estão tendo que ter um outro olhar, preservando todo o cuidado que é necessário, que a gente sabe que é quando você fala de vidas, mas como é que você agiliza processos, como é que você acelera processos, né? Vocês sabem que a Pfizer está nessa... Na corrida. Na corrida pela vacina, né? A gente tem escutado nos noticiários, você lançar uma vacina é algo que pode demorar mais de ano, né? E a gente vê que as áreas clínicas, a área médica, eles estão trabalhando de uma outra forma para conseguir fazer esse lançamento o mais rápido possível. Então, eu acho que essa é uma fase que a gente está passando que a gente vai aprender muito. E vão ser aprendizados que vão ficar para a vida toda. A gente não volta mais a ser o que era. A gente vai para uma outra plataforma de trabalho. Aí eu também quero escutar um pouquinho dos colegas aí nos seus segmentos, ver o que eles estão enfrentando também. Legal. Eu queria perguntar para o Celso, né? Eu li agora nessa semana que durante a quarentena os pedidos de cerveja via delivery, né? Eles aumentaram, né? Via delivery e via e-commerce, aumentaram bastante. Mas é impressionante que o consumo caiu, né? O consumo caiu um pouco. Quer dizer, não é o mesmo caso da Via Varejo que eu comentei, mas o consumo caiu um pouco. Mas eu imagino que há outras oportunidades e outros campos que vocês estão olhando, não? É isso mesmo, Rogério. Então, em primeiro lugar, obrigado também pelo convite. E não caiu pouco, não. Infelizmente, a gente tem uma parte importante das nossas vendas no que a gente chama de on-premises, né? E com bares e restaurantes fechados, eventos cancelados ou postergados, o impacto em volume de vendas é significativo. Então, é uma coisa com a qual a gente tem que lidar. Tá? Então, quando a gente fala de como aplicar tecnologia para lidar com isso, é da forma mais criativa possível, porque o impacto em vendas também impacta diretamente na nossa capacidade de investir. Né? Então, atravessando este período, a gente, além de ter que ser criativo para lidar com coisas diferentes, a gente tem restrição de orçamento, porque, ao mesmo tempo, a gente também tem que proteger caixa, a gente tem que atravessar essa fase aí de jogar o jogo, né, junto, e a gente não escapa disso. Tá? Outra coisa que é importante mencionar é que, além do impacto imediato, o impacto atual, né, em volume de vendas, em resultado, a gente também ainda não entende como será a curva de retomada, né? Então, tá bom, a hora que as restrições, né, de convívio social começarem a cair, as pessoas vão voltar imediatamente para bares e restaurantes, ou isso vai demorar para acontecer? Qual que é o padrão de consumo para frente, né? E aí, também a gente não entende ainda quais são os seus impactos duradouros, né? Quer dizer, um comportamento de consumo que vai mudar para sempre, ou vai se alterar significativamente do que era antes. Bom, tudo isso somado gera bastante incerteza, né? Na agenda de tecnologia, para lidar com tudo isso, curiosamente, até aqui, para ser bem sincero, não tem nada novo. Tem aceleração de algumas coisas, né? Então,
ok, para o que é trabalho remoto, colaboração virtual, claro, tudo isso de um dia para o outro, né, aconteceu, a gente estava aqui para suportar, a tecnologia está disponível, também não era nada que já não estava mapeado que ia acontecer, só aconteceu um pouco mais rápido. Comportamento de consumo online, tudo B2B, direct to consumer, tudo isso que a gente já vinha fazendo de novo, né? A gente só apertou um pouco o passo, a tecnologia já estava à mão, as soluções já estavam, né, desenhadas ou estavam, né, de alguma forma pensadas, um pouco de aceleração ali também, nada que surpreende. Então, o que fica é essa interrogação de, bom, o que vai ser esse novo normal, e o que de diferente vai ter que entrar numa estratégia que ainda não está. E claro, a gente tem alguns cenários, algumas coisas de discussão, mas é uma pergunta difícil de responder. A gente não conhece ainda quais são esses impactos duradouros em comportamento de consumo, por exemplo. Então, é um momento interessante. Legal. Maurício, o que você acha, então, sobre a transformação digital? Já havia uma pressão na Mercedes para isso, e agora como é que vocês estão lidando sobre isso? Bom, primeiro, está me ouvindo? Estou. Essa é a pergunta que mais se faz, né? Estão me ouvindo? Ufa! Não, eu acho que pegando um pouquinho do gancho que a Andrea comentou, a gente tem os dois mundos, né? O mundo porta para dentro, o mundo porta para fora, né? Então, quando você pensa na Mercedes como uma empresa industrial e que você tem uma manufatura, primeiro na nossa a linha de produção de caminhões, ônibus, eixo, motor, câmbio, é uma linha de produção que ela é labor intensive, né? Então a gente tem muita mão de obra, a fábrica, especialmente de veículos comerciais, ela é desenhada para ter muita mão de obra, porque o ser humano a gente entende que ele traz uma flexibilidade que ela é muito mais necessária no veículo comercial para fazer tipos diferentes de caminhão, de ônibus, para aplicações específicas. Então a gente entende que o ser humano ele é uma parte muito importante do processo, e uma parte acaba ficando vulnerável também ao tipo de situação que a gente está vivendo, então ele tem que ser tratado de um jeito diferente, e a própria cadeia logística, quando a gente olha os fornecedores, toda a cadeia global, esse ponto foi assim, extremamente impactado pela crise que a gente está vivendo. Então, quando a gente olha a porta para dentro, eu acho que tem uma sensação muito grande, aí vou pegar também uma coisa que o Sassi comentou agora também, é a imprevisibilidade, e é uma coisa que, para ser sincero, está ficando cada vez mais comum. Então, a gente foi criado sempre num ambiente em que a gente deveria ter controle de tudo, né? E os executivos são cobrados de ter controle de tudo e saber quando a crise vai passar, e como vai ser a retomada, e qual vai ser o volume, e ter um plano para seguir. Mas a verdade é que a gente, em muitas situações, ultimamente, né, a gente não tem mais controle dessas coisas. A gente está razoavelmente exposto ao Little Rocket Man da Coreia do Norte, a crise na Turquia, a crise de saúde, as nossas crises internas, né, que a gente também é bem criativo na hora de criar as nossas próprias crises. Então, na verdade, a gente está vivendo um ambiente de incerteza, que o Covid ele é uma das peças, eu acho, a crise atual de saúde ele é uma das peças que mexe com um fundamento, que é o fato de que a gente está cada vez tendo menos controle, que as coisas elas mudam numa velocidade muito maior do que a gente consegue prever, planejar, controlar e fazer todo o ciclo do PDCA. Mas isso foi o que a gente cresceu aprendendo a fazer. Então, todo mundo que está, acho que na nossa faixa de experiência, né, no mercado, a gente cresceu acreditando que se você é um executivo ou você é um funcionário de uma grande empresa, você tem que ter controle de tudo. E acho que isso é uma quebra de paradigma importante, que vai obrigar a gente a pensar em como ser mais fluido e não como a gente ser rígido com o controle e com o planejamento. Então, quando a gente olha para o lado de dentro, eu acho que a gente vai ter um trabalho gigante a partir de agora de tentar entender como que o supply chain pode ser mais flexível, como que eu posso trabalhar com mais opção, como eu preciso trabalhar com alternativas de plano. Faz sentido eu ter um plano ou ter milhares de planos? Com Analytics e toda a parte de transformação digital, eu posso ter milhares de planos, porque eu preciso ter um só. Então, são imposições que, às vezes, talvez tenham sido colocadas nas nossas cabeças e a limitação não existe mais.
né? E Maurício, comentando aí em cima do teu... a gente, como executivo, a gente tem que, né, a gente cada vez mais vai ter que aprender a abandonar planos e reinventar e ir para outros planos e ter essa flexibilidade, nós e a empresa, né? Eu estava lendo uma matéria até hoje de manhã sobre as principais tendências com a questão do pós-Covid e tudo mais, e estava dizendo que o setor logístico, né, vai ser um dos ganhadores, né, porque tinha ali os perdedores e os ganhadores, né. Então, por um lado, a indústria de petróleo como perdedor, mas o logístico como ganhador, porque você precisa entregar produto, né, as pessoas precisam dos produtos nas casas, os hospitais precisam dos remédios, e nessa linha, talvez seja um nicho interessante para a Mercedes também, né, não sei, eu fiquei pensando e tentando conectar com o teu setor aí, né, talvez seja uma... não sei como é que você vê. Você ter as pessoas se movimentando e as coisas se movimentando em volta das pessoas, eu acho que é um negócio que não vai parar, e isso é diretamente ligado à capacidade de mobilidade, tanto de pessoas como de mercadorias, é diretamente ligado à capacidade de um país de gerar riqueza, né? Então, quanto menos móvel é a sociedade, menos riqueza você consegue gerar. O que a gente está vendo é realmente esse negócio que o mundo não pode parar, porque mesmo com o confinamento, você precisa continuar levando medicamento para o hospital, oxigênio, precisa continuar levando combustível para o posto, comida para o supermercado. Comida. Então, assim, mesmo que você fale, poxa, o mundo parou nada. O mundo continua girando, mas mesmo esse movimento vai mudar, ele vai pulverizar, ele vai ficar mais aglomerado, a gente vai ter mais centros de distribuição. O que vai acontecer com essa logística? Eu não sei se a gente consegue prever. O fato é que a gente precisa estar preparado para reagir e reagir cada vez mais rápido. Então, os investimentos, vão fazer um investimento de X milhões de reais na infraestrutura, na fábrica, no centro de distribuição, etc. E a gente também, é o que você falou, né, os ciclos de desenvolvimento e de investimento das empresas são longos, eles vão ter que começar a ser mais curtos. E a gente fala, como é que eu trago o espírito ágil, o espírito da inovação para dentro do dia a dia e não mais para você, isso é um negócio bonitinho que fica ali, e se ele provar o valor, aí eu trago ele para dentro do core. Eu não posso trabalhar desse jeito, ele precisa começar a virar parte do core para trabalhar com essa dinâmica toda do mercado e da sociedade, que ela é muito maior, né? E você estava comentando a transformação digital, né? Porque a transformação digital, além do componente da tecnologia, ela tem um componente cultural muito grande, né? Eu acho que a pessoa querer se reinventar, querer fazer diferente, querer mudar o processo. E isso não é fácil. Eu acho que aliás, eu acho que é o componente mais difícil, cultural, é mudar, as pessoas decidirem mudar a forma que elas trabalham, né? O que está acontecendo é que, não da melhor forma possível, da pior forma possível, mas a gente está tendo que se reinventar. Então, aquelas barreiras que muitas pessoas têm com relação à tecnologia, eu vou usar ferramenta, não, eu prefiro fazer uma reunião face-to-face, não tem como mais fazer de outro jeito. Então, acaba que favorece um movimento mais rápido, o encurtamento desses ciclos que você estava comentando, Maurício. Eu acho que isso tudo porque as pessoas vão ter que se adaptar e vão ter que se reinventar, né? Eu acho que tem uma preocupação grande com quem está na ponta, né? Que aí quando eu falo Mercedes porta para fora, pensar 40% dos motoristas de caminhão hoje da logística do Brasil são autônomos. Então ele é o dono do seu caminhão. Como é que eu dou assistência para esse cara, principalmente que ele não tem a origem e o destino sempre certos, né? Que fala, não, eu vou trabalhar, minha origem e meu destino normalmente são certos. O cara está transportando as coisas pelo país, onde ele vai parar para dormir, onde ele vai parar para comer, onde ele vai parar para abastecer, nesses cenários que a gente tem lockdown de uma série de coisas, uma série de restrições que não são as mesmas de estado para estado, de cidade para cidade. Como é que eu uso digital e inovação também para entender essa nova dinâmica para esse público, que, na verdade, para nós da Mercedes é o porta para fora, né? São os nossos clientes, e a gente começa a pensar mais na pessoa e nos mapas de empatia, essas coisas, do que no produto. Não é mais. E é muito legal porque você ganha a fidelidade dessas pessoas daí, né? Ou seja, você está pensando no teu cliente final, né? E você está querendo cuidar dele. Eu acho que isso é uma grande oportunidade também, pode trazer uma fidelização, né? Muito bom. Muito legal. Legal. Quer dizer, se tem uma coisa que a gente entendeu que
crise toda nos ajudou é acelerar esse mindset mais ágil, esse modelo de colaboração, esse modelo de flexibilização, de, pô, eu estou fazendo home office, mas tudo bem, meu filho vai passar aqui, né? Quer dizer, a gente evoluiu do ponto de vista de modelo mental, né? E acho que a gente sempre foi criado no comando e controle, e agora a gente está conseguindo embedar toda a questão de flexibilidade e de agilidade, né? Vou fazer uma provocação aqui em cima desse seu comentário, porque, sendo bem sincero, eu ainda acho que tudo isso que a gente está falando aqui é aceleração de coisas que a gente já estava fazendo. Isso. Então, assim, em essência, se for pensar na minha agenda estratégica, ela não mudou drasticamente, né, de lá para cá. Assim, ela pode mudar ainda, de novo, em função do que vai vir para frente. Para a crise em si, eu continuo tratando dos mesmos temas, eu continuo buscando fazer uso das mesmas tecnologias, eu quero digitalizar as minhas cervejarias, eu quero caminhar, né, seguir nesse caminho de entregar uma experiência mais fluida para o cliente, engajar o consumidor e, de novo, tudo isso, né, que a gente chama de transformação digital, continua, ou seja, alguns elementos disso que eu falei aceleraram, mas para mim, ainda assim, eu só quero fazer a provocação aqui, não é nada não tem nada aqui que a gente já não estava falando há 3 meses atrás, né? Então, é só que, de novo, o passo aumentou em alguns lugares, diminuiu um pouco em outros. Acho que acelerou, né? Ítalo, será que seu som se restaurou aí? Fala com a gente. Agora? Agora sim, Ítalo. É um prazer tê-lo agora. Agora a gente te escuta. Ô, Ítalo, queria aproveitar, então, a sua entrada triunfal aqui e perguntar para você o seguinte, trazer... agora que a gente estava falando das oportunidades, da aceleração da questão digital, tudo, mas e do ponto de vista de tecnologia, né? Vamos focar um pouquinho em tecnologia. Eu estava lendo o relatório do Gartner do final do ano passado, e que ele previa uma série de tendências agora para 2020 e para os próximos anos, né? Estava falando ali de hiperautomação, que é uma espécie de RPA turbinado aí, né? Falava um pouco de democratização de expertise, aprimoramento humano, falavam de coisas, assim, bem interessantes, mas meio muito para frente, assim, né? O que você acha aí, como advisor, que você tem acompanhado, em que tipo de tecnologia você apostaria daqui para frente, dado o novo contexto, dado o que tem acontecido nas nossas vidas aqui? Do ponto de vista de tecnologia, eu queria focar. Tá bom. O que você acha? Tá legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Desculpa aí essa falha técnica, mas é que eu estava com um link antigo. Seguinte, a questão de... Primeiro, veja assim, a tecnologia, ela sempre foi protagonista nas empresas, né? Como você mencionou o Gartner fala que toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? E é verdade, a TI sempre foi protagonista e continuará sendo cada vez mais, né? Mas eu vejo 2 grandes papéis na área de tecnologia nesse momento, né? O primeiro é um papel muito voltado à questão de ganho de eficiência, redução de custos, renegociação de contratos, toda uma questão de gestão de riscos, que são coisas que devem voltar para a agenda, fortemente para a agenda da empresa, não só para a agenda de TI, né? Governança, gestão de indicadores, tudo que tem a ver com eficiência, né? Papel 1. Um outro papel importante é o TI na linha de frente. É o TI trazendo, através da tecnologia, ajudando a criar novos produtos, primeiro, depois melhorando a experiência do consumidor. Eu acho que o consumidor vai se tornar um consumidor mais exigente, né? Eu costumo brincar que poxa, agora eu quero o meu banco como o iFood, com a mesma interface do iFood, né? Porque, poxa, eu não quero mais aquela interface chata, burocrática, feita para o processo, de acordo com o processo da empresa. Eu quero uma coisa intuitiva, né? Como eu agora tive a oportunidade de usar um monte de tecnologia, de apps de delivery, de e-commerce e tal. Então, muita gente aprendeu a usar a internet, começou a se relacionar pela internet, fazer compras pela internet, né? Consumir pela internet e vai ser mais exigente com agora todos os seus outros fornecedores. E TI tem que estar nesse jogo.
Então, como eu falei, ajudando a criar novos produtos e serviços, melhorando a experiência do cliente, né? Criando novos modelos de negócio. E aí vem as tecnologias. Que tecnologias nós estamos falando, né? Que devem se despontar daqui para frente? Minha opinião, né? Claro. Primeiro, eu acho que RPA, você comentou alguma coisa de RPA, né? Robot Process Automation. Isso é uma coisa que vai virar feijão com arroz. Eu tenho que aplicar o máximo possível de RPA nos meus processos, né? O RPA você pode até encarar que é uma automatização provisória enquanto eu faço uma automatização definitiva, né? Ainda que seja dessa forma, RPA acho que é uma coisa que vai crescer muito. Inteligência artificial, chatbot é outra, né? Porque melhora a experiência com o cliente e ganha em eficiência operacional, né? IoT, por que eu preciso ir até algum lugar? Por que esse objeto não me informa sobre alguma coisa, né? Sobre eu ter que repor um produto numa prateleira ou alguma coisa assim. Então, IoT, a gente deve começar a ver uma expansão no uso de IoT, né? Questões como Big Data, Analytics, e não só tecnologia mesmo de Big Data e Analytics, mas modelos de análise, né? Quando a gente fala de modelos de análise diagnóstica, passando por descritiva, prescritiva, cognitiva, então usar não só o monte de dados que você tem, mas usando a técnica certa, adequada, para análise dessas informações. Então, Big Data, Analytics são tecnologias que eu acho que vão crescer muito. Outras que não são novas, mas que também devem crescer, CRM, UX, ferramentas, né, tecnologias de UX, Design Thinking, métodos tão simples, né, como Design Thinking. É uma coisa que não é nova, mas deve também ser usada cada vez mais. Por quê? É uma forma de eu entender melhor o meu cliente e ser mais assertivo na minha oferta, né? BPM, Process Mining, acho que é uma outra tecnologia que deve crescer bastante, né? Então, acho que, e cloud híbrida, enfim, acho que tem muitas tecnologias que devem ganhar muita relevância daqui para frente, né? Claro que acho que a gente vai ter uma dificuldade grande, principalmente no Brasil, que é o gap de talentos, né? A gente tem um gap bastante grande de talentos, e tem um estudo que fala que até 2030 nós vamos ter quase 40% da demanda não atendida por talentos de tecnologia até 2030. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, nós temos esse gap já. Se a gente acelerar o uso de novas tecnologias, vai aumentar esse gap, e aí a gente precisa aqui, como líderes de tecnologia, entender como que a gente pode contribuir para a formação dessa mão de obra. Perfeito. Posso eu fazer a provocação agora, dessa vez? Claro, eu concordo com tudo que você falou, Ítalo. Acho que o único ponto que a gente precisa entender também que a gente tem um papel de ser protagonista e de tentar ajudar as organizações de maneira geral a entender é que se você pegar um processo ruim e você digitalizar, ele continua sendo ruim. Ele só virou ruim digital. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que a tendência, e aí o que a Andrea falou também de cultura, é que as pessoas, a ideia que elas têm é: vou replicar o mesmo processo igualzinho, só que agora vai ser mobile. Uhum. E beleza, o potencial que eu tenho de ganho desse negócio ainda é razoável, me mantém ainda aquela sensação de conforto, de segurança, porque agora eu estou sendo inovador, porque está tudo na palma da mão, mas na verdade o processo ruim digital, ele continua ruim. Então, a gente também tem que fazer o esforço de falar: olha, na digitalização e na inovação, como é que eu ponho um olhar diferente para ele? A eficiência não é só o digitalizar e fazer o mapa do Lean, de olhar e falar: cadê o desperdício? Vamos pegar e voltar, mas realmente do design thinking, de falar: peraí, quem são os atores aqui que fazem parte desse negócio, que eles estão olhando, sentindo, pensando, escutando, qual é o problema de verdade, onde está realmente a raiz do que eu quero resolver,
porque a gente vê muito pessoal falando, o IT agora é a menina dos olhos porque vai digitalizar tudo, mas precisa tomar cuidado para não, na verdade, investir muito, desgastar a organização, uma série de coisas, pela tecnologia em si e não pelo resultado que você queria ou poderia alcançar, né? Maurício, concordo totalmente contigo, e não necessariamente também é usando a tecnologia nova, né, as tecnologias emergentes, que eu ganho eficiência, né? Às vezes, usando um velho e bom Excel, ou qualquer tecnologia muito simples, muito estável já no mercado, disseminada, eu ganho eficiência da mesma maneira, né? Então, fazendo aí no que vocês estão falando, né? A questão dos talentos que você falou, Ítalo, que eu concordo que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? Que liga muito o que o Maurício falou também, porque cada vez mais eu preciso de um cara dentro da área de TI que ele saiba, que ele conheça o negócio e que ele conheça a tecnologia, porque ele vai ajudar a criar um novo modelo de negócio, para evitar essa questão de simplesmente traduzir um processo que estava ruim para digital. Eu preciso que a pessoa que conheça a tecnologia, ela também entenda do negócio e consiga propor. Ela tem que conseguir enxergar uma nova realidade e aquela tecnologia aplicada num outro modelo. Isso demanda criatividade, demanda pensar um pouco fora da caixa, demanda conhecimento, sim, estudar, conhecer o processo, como que a tua empresa trabalha, quais são as prioridades dela. Então, esse talento de tecnologia, não basta mais ele só ser um técnico, um expert na tecnologia A. Ele tem que saber ligar os pontos, né? Fazer a conexão para poder gerar um novo modelo, utilizando aquela, e aí sim vai ter valor. A tecnologia pela tecnologia, ela não tem valor, ela tem valor quando ela cria um valor para o negócio, né? Então, aí entra a questão do talento, né? Você, e que as pessoas que estão entrando na área, que estão estudando, que elas saibam que esse leque de conhecimentos, de habilidades são importantes para uma pessoa de tecnologia, né? Eu posso fazer uma pergunta para vocês? A questão da liderança, né? De uma forma geral, não só de tecnologia, mas todos os líderes da empresa, né? Como é que vocês veem novos comportamentos, novos perfis? O que passa a ser relevante? Tem alguma coisa nova, alguma nova atribuição do líder daqui para frente? Como é que vocês encaram agora o desafio desse novo líder? Para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça óbvia talvez, aquele líder que conseguia, né, engajar a equipe pelo fato da presença e tal, conseguir fazer isso virtualmente passa a ser uma qualidade super importante, né? Você não tem mais contato físico com a equipe, está todo mundo, cada um num lugar, então essa distância, para alguns é natural, lido de forma, né, quase que a mesma coisa, e estamos aqui juntos numa sessão virtual e ok. Para outros isso pega e aí, de novo, uma coisa simples, mas alguns líderes têm dificuldades neste ambiente aqui que nós estamos, né? Então, essa é uma primeira coisa óbvia aqui, só para destacar. Mas tem várias outras coisas, né? E aí a gente não pode deixar de pensar também que os líderes também são pessoas que estão impactadas por uma situação bastante atípica, às vezes impactadas, né, pela doença, ou pessoalmente, ou no círculo próximo. Então, tudo isso também pega, e por aí vai, né? Então, é um ambiente muito turbulento, de muita volatilidade, traz essa incerteza para o indivíduo também. E cada líder, na posição de líder, reage de uma forma diferente. Então, ou lida bem com isso e ok, ou não, acaba também transmitindo essa incerteza e segurança para a equipe, e isso é um problema. Então, são coisas importantes para líderes nesse momento, na minha opinião. Boa. Deixa eu aproveitar aqui para colocar vocês numa sainha justa aí. Acho que a gente tem conversado com algumas empresas sobre inovação, sobre investimento em inovação, e acho que algumas empresas estão vivendo uma espécie de uma dicotomia, assim, né? De certa maneira, elas têm cortado parte dos esforços em inovação, porque elas entendem que tem que ter um foco ali no curto prazo, em caixa, tal,
Mas quando a gente pergunta sobre o futuro, elas acreditam que em 2021 elas vão ser mais inovadoras do que elas são hoje, ou seja, elas estão entendendo que a inovação está na pauta estratégica de curto prazo, mas ainda não tem clareza sobre os investimentos. Então, a minha saia justa que eu queria colocar a vocês como é que vocês veem a questão dos investimentos nas empresas de vocês? Vocês imaginam que vocês vão manter os investimentos em inovação, vocês vão dobrar esses investimentos, ou vão reduzir os investimentos em inovação, né? Emendar isso junto com uma pergunta aqui da plateia, da Andréa Peixoto, que trouxe uma questão de como é que está a agenda dos projetos, né? O que vocês estão priorizando de projetos / investimento nesse momento? Quem puxa aí, Maurício? Posso colocar na sua conta? Desculpa, Andréa, você. Não, vai lá, Maurício. Não, eu acho que realmente a gente passa por um momento aí, e André e Celso também falaram isso um pouco, que é um momento de preservação de caixa. Eu acho que as empresas têm que ter a preocupação, claro, de continuar, de sobreviver, na verdade, né? Porque, especialmente aqui na América Latina, a gente vive uma crise depois da outra, e, na verdade, está sempre no modo de sobrevivência, né? Eu acho que o grande problema é que a gente sempre fala, vamos fazer isso aqui é inovador. Não, calma, não é a hora ainda. Quando melhorar, a gente faz. Quando melhorar, não chega nunca, né? Então, acho que a gente ainda tem uma postura muito reativa com relação à inovação. A gente se mexe normalmente depois que a gente é provocado. Então, tem que ter uma provocação do ambiente ou da própria sociedade, aparecer alguma coisa que muda, como o Rappi, como alguma coisa que começa a mudar o Uber, muda o padrão, e aí você corre atrás, ou a gente tem a tendência de manter também a inovação e falar, não, mas eu inovo, porque eu inovo no produto, porque foi onde a gente sempre foi acostumado a inovar, né? Eu inovo no produto, e eu estou investindo um monte no produto, mas às vezes isso já está começando a ficar desconectado efetivamente de quem usa o produto, do que ele está ansiando, do que ele quer, na verdade, como sociedade. Então, eu acho que, no fim, se você me pergunta o que a gente vai priorizar, eu acho que a gente vai continuar muito provavelmente na inércia de priorizar o que a gente sempre priorizou. A gente vai priorizar a inovação no produto, a gente vai priorizar a preservação do caixa, porque isso é o que está no nosso DNA, e no momento que o cérebro límbico entra para assumir o controle, que é o momento do pânico da crise, é a resposta que está gravada no nosso DNA, que a gente sabe dar. Eu acho que, no fim, se você perguntar hoje para os líderes, quase todo mundo tem um discurso diferente. A hora que você fala, não, então agora, pega a caneta e assina, aí, peraí, mas cadê o business case, mas cadê eu preciso do retorno imediato, cadê o caixa? Porque, na verdade, a gente está vivendo esse período que é um período agora mais esquizofrênico ainda, mas é um momento da década esquizofrênica, que você sabe que tem que mudar, mas ainda não sabe como mudar, e aí você fica preso naquilo que você sabe reagir, que você sabe que talvez não te dê as respostas certas, mas também é o mais seguro, que você não vai se arriscar demais. Então, acho que a gente ainda vai ficar preso nesse ciclo de aversão a risco, e eu acho que a tendência é que a gente seja mais conservador do que inovador, a não ser que a demanda venha de fora. Eu não acho que a gente vai ter um apetite grande de inovar proativamente, porque a gente vê um futuro diferente. A gente vai ser mais puxado do que efetivamente provocar. E aí falo principalmente, acho que uma indústria com a Mercedes, que a gente não é uma indústria tão client-face, que a gente é mais um B2B, né? Eu acho que a gente tenha um comportamento um pouco diferente, provavelmente, do que o Celso vai ter mais próximo do consumidor, a marca do consumo direto, do que a Andrea tem também do contato com o cliente final. A gente tem, acho que um pouco menos isso, a gente tem a tendência de sofrer um conservadorismo um pouco maior. Mas de fato, apesar de a gente estar em segmentos diferentes, Maurício, eu concordo, acho que a gente tem bastante similaridade também. Eu também acho que a gente precisa entender um pouco mais como é que é a saída desta crise, para começar a colocar mais ficha no jogo de novo, para começar a ser mais ousado. Eu também não vejo a gente
gente agora acelerando o investimento, porque tem muita incerteza na mesa, né? Não quer dizer que a gente deixa de investir, não quer dizer que a gente para tudo, mas tem uma dosagem importante aqui. Então, nesse sentido, muito parecido com o que como você escreveu. A gente está em segmentos da indústria bem diferentes, né? Mas aí tem similaridades também. O que eu tenho percebido, assim, eu acho que é a eterna briga do curto prazo com o longo prazo, né? E eu acho que os líderes, os CEOs, os CFOs, eles estão vivendo um momento nunca antes vivido, né? Uma pressão absurda sobre o P&L, eles têm que entregar os resultados, as empresas têm que fazer seus resultados de alguma forma. Então, assim, eu acho que o curto prazo é sempre, ele tem redução de custos, melhoria de eficiência. Por outro lado, eu acredito muito nas boas ideias, naquele líder que ouve sua equipe, porque muitas vezes a inovação, ela não está só no produto, às vezes ela está num processo e às vezes a tua equipe consegue te mostrar que uma mudança de processo pode até trazer um savings, um business case positivo. Só que você tem que bancar a ideia dessa equipe, e muitas vezes tem alguns trade-offs também. Você fala, olha, eu vou fazer esse projeto que eu acredito nele, eu vou deixar de fazer alguma outra coisa que eu tinha planejado, eu vou fazer menos publicidade, eu vou fazer... Então, tem um pouco da liderança de entender que, nesse momento, são trade-offs, não dá para... O budget está restrito, e está mesmo para todo mundo, acho que todo mundo está sofrendo isso na pele, mas essa questão de confiar numa equipe que traga boas ideias e que veja a inovação como mudar um processo também, não é só às vezes não é uma grande inovação, às vezes é uma pequenina inovação, mas que pode gerar caixa para alguma coisa maior e você vai construindo em cima. Então, eu acho que eu vejo a saída, assim, um pouco nos pequenos passos e construindo essa inovação para o futuro. Eu não acho que para de vez, mas acho que também acho que os líderes têm que também bancar um pouquinho as ideias das equipes, tem que acreditar um pouco, né? Tem que acreditar que pode ir virando o jogo aos poucos. Acho que eu vejo assim. Isso. Eu entendo que empresas têm apetites distintos para a inovação, né? Mas acho que a gente vai colocar no contexto que a inovação, você tem vários tipos de inovação. Inovação disruptivas até inovações muito mais simples, né? Inovações que provocam, mudam completamente o modelo de negócio, até inovações mais voltadas para a eficiência. E a inovação é um grande antídoto para a ineficiência, né? E eficiência é o que a gente vai buscar fortemente daqui para frente, para poder ser mais competitivos, né? E também a gente tem que pensar a inovação em quê, né? Também tem vários tipos de inovação. Eu quero inovar o canal, eu quero inovar minha oferta, eu quero inovar meu produto, eu quero inovar a experiência do cliente. O que eu quero inovar? Então, assim, claro, é muito genérico isso que eu estou falando, mas acho que é importante usar nesse momento a inovação realmente como uma forma de ganhar eficiência até, né? E ganhar diferencial no seu no seu mercado, né? Criar novas formas de acessar o seu público, o seu cliente. Acho que isso é fundamental, né? Você quer ver uma coisa que não passa por tecnologia, mas método ágil, né? Criar o conceito de squads, métodos ágeis e tal. Olha que coisa mais aderente ao momento que a gente vive, né? Porque o contexto fora é um contexto incerto. O cliente não sabe muito bem o que ele vai querer, a gente não sabe muito bem também o que eu posso oferecer. Então, por que não criar um processo ágil, né, de squad, né? Um método, usando o método Scrum ou algum outro método qualquer, que eu vá fazendo pequenas interações, entregando produtos para o cliente, né? Como fazem as startups, né? Então, por que não começar a adotar esse método na empresa? Então, eu vejo assim, eu vejo com bons olhos a questão da adoção da inovação, de novo, não a disruptiva, mas a adoção da inovação nesse cenário de crise, né? A crise, a inovação ajuda a resolver os problemas da crise, a me posicionar melhor, né? Ô, Ítalo, eu vou aproveitar esse seu gancho das startups, que eu tenho aqui uma pergunta
nesse sentido. Bom, o nosso papel é trabalhar com as startups e com as grandes empresas e promover negócio entre elas, né? Esse é o nosso grande core aqui da Liga, né? Então, eu queria perguntar para vocês nesse sentido, como é que vocês veem espaço para as startups nesse cenário? Quer dizer, que conselho que vocês dariam nesse momento? Porque a gente tem acompanhado de perto e as startups estão numa luta, muitas delas que não estavam com caixa, né, com runaway mais parrudo, elas estão fazendo um esforço gigantesco para se manter em pé e tal, mas vocês entendem que as startups podem ser um aliado interessante nesse momento? E que conselho vocês dariam a elas? Queria agora começar pelo Celso. Vamos lá. Não, sem dúvida, a gente já falou bastante que a gente está no ambiente de, bom, pelo menos as indústrias mais impactadas aí pela crise, né, em volumes de venda e resultado, no ambiente mais restritivo também em investimentos. Então, a gente tem que ser mais criativo, a gente tem que buscar coisas mais rápidas, mais baratas, mais com impacto imediato ou quase imediato, e nesse sentido, parceria com startup pode trazer isso. Por outro lado, é claro, você falou bem, né, se eu falar de conselho, né, pode até ser um pouco contraditório aqui nesse fórum falar isso, mas é importante, né, que startups também, né, donos de startups, líderes de startups também tenham consciência ali em lidar bem para atravessar essa crise, né, principalmente quem não tem ainda um colchão, então não é o momento de vender o único carro e tomar mais uma dívida para rodar mais um sprint, entregar mais alguma coisa no produto. Então, assim, acho que pelo menos como gestor, eu também gostaria de deixar esse conselho, assim, acho que é um momento de muita incerteza. Agora, espaço para inovação a gente sempre vai ter, em momentos de crise gera mais espaço ainda, mas é um momento de volatilidade. Legal. André, você comentou que vocês estão trabalhando também com startups, né? Então, como você vê essa questão? Nunca houve um momento melhor para as startups, né? Eu acho que, assim, é uma grande oportunidade, eu acho que, assim, como o Celso estava falando, a gente tem que a gente está tendo que se reinventar, está tendo que ser criativo, está tendo que pensar em parcerias, nem tudo a gente consegue desenvolver dentro de casa, porque muitas vezes a gente tem processos, estruturas caras, né? Nós, como grandes empresas, temos processos e estruturas muito caras, então, muitas vezes uma startup, ela traz uma forma mais simples de ver, ela traz um processo que já está, de repente, montado, e que pode encaixar com o nosso processo, né, sem ferir valores, sem ferir os grandes processos das grandes empresas. Então, é importante, o meu conselho para as startups é que elas entendam as prioridades, né, das empresas hoje, para que elas façam os investimentos certos, para que elas tragam soluções que sejam adequadas para o momento, aquela questão de aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade, aproveitar que as grandes empresas têm menos caixa, talvez tenha uma viabilidade financeira melhor, a gente se unir a startups ao invés de usar estruturas internas ou desenvolver internamente, e pode ter grandes oportunidades, ideias que bem pensadas, se levar agora nessa questão de reinventar, de tecnologia, por causa das barreiras que estão caindo, que eu tinha comentado, né, tá todo mundo mais aberto, porque é assim ou não é nada, né, ou seja, a gente tem que fazer a transformação digital, querendo ou não, e eu acho que isso traz uma grande oportunidade para as startups, de trabalhar junto com as grandes empresas. Então, eu acho que é um momento muito bom para essas parcerias. Rapidinho, Rogério, acho que um dos pontos que eu acho ainda um grande diferencial das startups, acho que tem esse ponto das estruturas, de ser mais flexível, ser leve. Eu acho que o que a startup pode fazer, se ela tiver que apostar em alguma coisa para sobreviver, é se manter próximo ao seu cliente e não necessariamente virar demais o olhar para dentro da própria empresa. Porque isso é o que a gente normalmente faz, né? As grandes empresas, por terem as estruturas pesadas, etc., e a grande realidade é essa, mesmo também sendo riscando fósforo aqui, explodindo tudo com o sincericídio, as grandes empresas, elas não olham para os clientes delas, elas olham para elas.
elas olham para dentro, elas existem para justificar suas próprias estruturas, elas existem para justificar a sua própria existência, o seu sucesso de 100 anos, de 200 anos, de 300 anos, e muitas delas se desconectaram do cliente. Então, você tem uma fábrica que você precisa rodar, você precisa continuar fazendo cerveja, fazer remédio, fazer caminhão, você tem que achar um jeito de empurrar esse negócio, e você, de uma certa forma, se desconecta do seu cliente. Eu acho que as startups, elas ainda têm esse negócio de ter, talvez, um acesso e um jeito de abordar as coisas que é um pouco mais fácil, e até um negócio de não decidir as coisas sentados do headquarter, imaginando como é o mundo lá fora, mas indo lá e vendo. Que as grandes empresas... Não, mas aí como é que eu vou fazer? Eu vou contratar uma equipe de marketing para ver, fazer uma pesquisa? Não, vai lá ver. Vai lá conversar com as pessoas. E a startup faz isso melhor do que as grandes empresas. Então, acho que esse é um grande papel que as startups podem ter, além da flexibilidade, etc., de ter esse papel de virar um ouvido, de você realmente estar próximo do cliente, entender onde realmente está doendo e onde vai doer daqui para frente. Então, é uma coisa que eu acho que tem que se preservar, porque é um grande ativo das startups, isso que as grandes empresas ainda estão num modo um pouco mais tradicional. Boa, perfeito. Obrigado, Maurício, pela sinceridade. E Ítalo, você como quem ajudou e concebeu, né, a Oxigênio, lá uma aceleradora focada em startups, como é que você vê o papel delas nessa jornada? Tá. Então, dividindo a resposta para os dois mundos, né, o ecossistema de startups e para as empresas, né, como é que fica essa relação, que eu vejo daqui para frente. Primeiro, para o ecossistema, esse ecossistema de empreendedorismo nascente brasileiro, ele já estava em processo de amadurecimento, né? Olha, já temos 13 unicórnios no Brasil, né? As pessoas já não estavam investindo, os investidores não estavam mais colocando dinheiro somente em ideia pura e simples, né? Esse momento já passou. Agora, exige-se projetos mais complexos, mais prontos, né? E aquele conceito do cresça rápido ou desista, né? Fique rapidamente seja grande ou desista para as startups, também acho que está indo por água abaixo, está perdendo espaço, né? Hoje em dia, o que se busca, e a gente fala bastante a questão do unicórnio versus os camelos, né? Que estão mudando o bicho, né? De unicórnio, agora a gente busca camelos e não unicórnios de startup. O unicórnio, ele pressupõe um crescimento rápido demais, né? Mas também com um alto burn rate, né? Muito dinheiro, queimar muito dinheiro de caixa, né? de giro, para poder crescer muito rapidamente. Esse dinheiro agora vai ficar escasso. Por isso que entra a preferência para as startups camelos, tipo camelo, né? Que eu vou crescer de forma sustentável, ponderada, né? Com gastos muito equilibrados, vou viver com pouca água, se for preciso, vou enfrentar longos caminhos, né? Sem desistir. Então, essa é a analogia ao camelo, né? As fintechs cresceram muito num dado momento, né? Agora, eu acho que a gente vai ter o alvo vai voltar para as health techs, para as biotechs, para as edutechs, para, talvez no Brasil, as agritechs, né? Vamos mudar um pouco a seleção, mas ainda, e até alguns investidores anjos grandes, né? Algumas entidades que representam investidores estão dizendo isso, que os investidores não querem desistir, querem continuar investindo, só que mudar o foco, apostar realmente em startup que tem potencial de crescimento em médio e longo prazo, e não apenas aquele sonho, né? Então, isso traz startups. Acho que deve continuar havendo investimento, mas as startups têm que saber pivotar o seu business agora, né? Saber como ter resiliência e como mudar de jogo, caso necessário. Para as empresas, puxa, mais do que nunca, usar as startups, né? Eu concordo com vocês, é um grande atalho, né?
porque é uma forma de eu ganhar cultura, compartilhar risco, ganhar velocidade, acelerar a busca de soluções, né, de criativas para o meu produto, para o meu negócio, reduzir custo, enfim, se eu fizer uma busca, uma parceria estratégica, né, olhando para a minha estratégia empresarial, realmente buscar parceiros ágeis, adequados, puxa, é um grande, para mim, ainda é um grande instrumento estratégico essa parceria com as startups, né? Até porque as startups te permitem entrar em novos negócios também, né? Acho que a Andréa falou isso, poxa, eu não preciso criar tudo dentro de casa, me associo às startups e elas me trazem isso muito rapidamente, né? Às vezes, uma solução diferente da que eu imaginava, né? Mas quem disse que o que eu imaginava era o que realmente eu preciso? Então, vem a startup para provocar esse status quo e, enfim, mais do que nunca eu investiria muito nessa relação empresas-startups para o ecossistema crescer e para as empresas ganharem eficiência e buscarem novos business. Muito bom. A gente já estourou o tempo para até às 6 horas, a gente já estourou, mas eu vou pedir licença para vocês para fazer mais uma pergunta, porque o chat está bombando, tá? Tem pergunta pra caramba aqui. Eu vou trazer uma pergunta da Carolina Pires, que acho que ela vai para um lado mais da questão de pessoas, que eu acho que é interessante do ponto de vista de tecnologia e inovação, né? Ela pergunta aqui, quais são as competências que vocês imaginam que as pessoas terão que adotar para inserir suas rotinas, para inserir nas suas rotinas a inovação como algo natural daqui para frente, nas empresas? Que tipo de competência, acho que a gente já tocou em algumas de agilidade, de criatividade, mas eu queria trazer isso de novo para vocês, começando agora pela Andréa, o que você acha, André? Que tipo de competência você vê como importante, não só da liderança, mas dos funcionários, dos colaboradores da empresa como um todo? Vamos lá. Bom, a gente falou um pouquinho, né, para que se gere a inovação, ela pode ser muita coisa, ela pode ser desde uma pequena inovação até uma inovação maior. Acho que o primeiro ponto uma competência, que não é bem uma competência, mas é um foco, buscar conhecer o negócio e o processo da empresa na qual você está, para que você saiba trazer uma solução que seja uma prioridade para a empresa naquele momento, que seja a hora certa de trazer, ou seja, você tem que estar resolvendo alguma questão da empresa, ou você tem que estar levando a empresa para um patamar acima. Para conseguir fazer isso, você tem que saber ligar os pontos, que nem eu tinha falado, então você tem que conhecer o processo da empresa, né? Acho que uma outra habilidade é saber trabalhar em time, colaboração eu acho importante, porque às vezes a inovação, ela vem de um coloca um tijolinho, o outro coloca um outro, o outro coloca mais um, e dali sai uma grande ideia, né? Eu já participei de inúmeros processos e projetos onde você pergunta no final, mas de quem foi essa ideia? Eu não lembro mais de quem foi, porque a coisa ela foi construída. Então, promover um trabalho, isso vai muito para os líderes também. Saber extrair o máximo de suas equipes e promover um trabalho colaborativo, saber aproveitar o que cada um tem de melhor, o bom que tem na diversidade. Hoje a gente fala muito da diversidade nas empresas, mas o que é o legal da diversidade? São os backgrounds diferentes, as culturas diferentes, são as experiências diferentes que podem trazer pontos de vista diferentes sobre um determinado assunto. Então, um líder saber trabalhar com uma equipe diversa e puxar o melhor dessa equipe, eu acho que também é uma grande habilidade para conseguir trazer inovação, né? Porque eu acho que a inovação muitas vezes não sai de uma única cabeça, ela sai de um conjunto de cabeças ali, né? Pensando juntas, individualmente diferentes, mas que consigam chegar num consenso. E você tem que ter um bom mediador para isso. E a abertura da liderança, eu acho que a liderança tem que estar aberta a escutar, tem que ter a humildade e saber que nem tudo vem top-down, tem muita coisa que vem down-top, muitas ideias boas vêm das pessoas ali, a liderança tem que saber ouvir e entender, e ouvir de verdade, ouvir, se interessar, tentar se aprofundar. Acho que essas são habilidades importantes. Legal, alguém quer colaborar com mais algum ponto?
Queria também. Fala aí, pode ir lá. Não, eu acho que a questão da colaboração é fundamental, né? Saber trabalhar em rede cada vez mais, né? A gente não faz nada mais sozinho, né? A questão da criatividade, novas soluções para novos paradigmas, né? O tempo todo pensar fora da caixa, literalmente, a agilidade, né? Respostas rápidas, e aí tem, acho que uma outra competência importante, que é a capacidade de experimentar, né? Saber criar soluções que eu experimente, teste o conceito, né? E também, por que isso é importante? Porque eu tenho que saber lidar com frustração, né? Eu vou testar rápido, tal, mas eu vou errar muito rapidamente, vou me frustrar, e eu tenho que saber lidar com isso, e bola para frente, e vou evoluindo na minha ideia, né? Flexibilidade cognitiva também, acho que é importante ter uma capacidade de associar, mudar de contexto, empatia, pensar como se estivesse no lugar do outro, né? E o aprendizado contínuo, sabe? O conceito lá do lifelong learning, né? A vida toda eu vou ter que aprender, né? Desaprender coisas, reaprender outras, o tempo todo aprender novas habilidades. Eu acho que isso de forma geral, assim, mas acho que para o líder, nesse momento, exatamente nesse momento, acho que a principal característica dele é saber ter lucidez, ter sangue frio, e ter muita criatividade para levar o time para o fim fazer o time passar por esse túnel escuro aí, né? Sabe, desanestesiar o time, né? Conseguir criar uma narrativa, uma história diferente, dar segurança psicológica para o time, mas isso acho que é mais neste momento do líder, né? É um belo desafio para a liderança de forma geral. Eu queria só acrescentar uma característica aí que acho que precisa para isso que vocês dois comentaram, que é a resiliência que está junto com o que você comentou da frustração, Ítalo, porque acho que assim, o mundo lá fora, ele é duro, duro, o cliente é duro, a sua organização é dura, e as grandes organizações, elas têm anticorpos para qualquer coisa de inovação que você quiser introduzir, glóbulos brancos que vão atacar e tentar matar instantaneamente qualquer inovação que você propuser, porque elas querem continuar fazendo a mesma coisa. As grandes organizações, e de muitas maneiras, os clientes, de maneira geral, eles querem continuar fazendo a mesma coisa. E você vai errar, e vai dar tudo errado, e você tem que respirar fundo, você tem que levantar a cabeça, você tem que voltar a fazer o negócio. Você não pode acreditar por um minuto. Você fala, nossa, mas agora passou o MVP, a minha ideia funciona, então agora vai no fluxo. Não vai, cara. Não vai. Não vai no fluxo. Você precisa arrastar até o final. Nada vai sair sem um baita de um suor, um sangue, brigar com todo mundo, construtivamente, brigar, né? Eu colaborar, mas vai envolver você se posicionar, etc. Mas não é fácil, porque às vezes a gente acredita que inovar, todo mundo em volta vai estar no mesmo espírito, todo mundo vai querer fazer a mesma coisa, na colaboração todo mundo vai querer fazer parte nosso, e o mundo aí fora não é assim. Você vai ter que tomar porrada, aprender, voltar, girar, pivotar, até a hora que você vai conseguir dar certo. E você tem que continuar acreditando, porque muita gente que é muito inovadora se frustra e murcha na hora que você toma o terceiro, quarto, quinto não, e é todo dia uma decisão que você tem que olhar no espelho de manhã e falar, cara, eu quero continuar, eu vou continuar apanhando e eu vou continuar. É como a Brené Brown fala no Call to Courage, né, que é um documentário, recomendo todo mundo assistir. Você tá na arena, você tá lá no meio da arena, é duro, e você vai apanhar, mas é melhor do que você tá na arquibancada. Por isso que você tá fora só olhando, você não é ator principal no negócio. Por isso que gestão de mudanças, gestão de engajamento, saber levar toda a empresa rumo à inovação é uma característica importantíssima da transformação digital, né? A cultura é o principal obstáculo ou aliado, né?
É muito bom. Como o Sávio Campos resumiu aqui no chat, no pain, no gain, né? Vai ter que sofrer um pouquinho para a coisa poder realmente girar e mudar o patamar, mudar a cultura, né? Muito bom. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final do painel. Eu já estourei para caramba o tempo aqui. A gente recebeu inúmeras questões. Eu vou tentar depois encaminhar para vocês, para a gente ver se tem alguma forma de responder essas questões. A gente dá alguns recados aqui paroquiais. A planilha está aberta com o network. Quem quiser continuar se inscrevendo na planilha, a gente vai manter a planilha aberta por um tempo ainda. Acho que uma questão importante é que a gente tem alguns eventos, deixa eu até projetar aqui, um segundinho, a gente tem alguns eventos acontecendo na próxima semana, que tem o Pitch and Pizza de Soluções Financeiras. A gente vai trazer uma banca de especialistas em soluções financeiras e soluções de startups que serão apresentados. A live acontece no dia 12, no mesmo horário de hoje, às 17, e no dia 14 a gente tem um painel sobre digitalização de transações financeiras. Então, se você gostou dessa live, por favor, se inscreve na próxima e participa. Queria mais uma vez agradecer a Andréa, ao Celso, ao Vitor e ao Maurício. Acho que o painel foi riquíssimo. Acho que, pelos comentários que a gente está tendo aqui, dava para ficar mais umas 2 horas conversando. E desejar a vocês aí um ótimo fim de semana, que fiquem saudáveis com as suas famílias. E, mais uma vez, obrigado. A gente vai se falando. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.